Queria agradecer também pela presença, pelo contato aí depois de alguns anos com o Nelson, né, e a oportunidade da gente estar aqui, dando uma pequena contribuição. Falando um pouco de mim, meu nome é Rui Sardinha Lopes, eu sou formado em Filosofia pelo Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e lá também fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Mas desde a graduação, e o mestrado e o doutorado dão continuidade a isso, a minha aproximação com o universo das artes e das artes contemporâneas, ou das questões colocadas pela contemporaneidade para as artes, tem sido uma constante, né? Isso me fez me aproximar profissionalmente dos cursos de arquitetura e de comunicação. Então, hoje em dia, eu sou professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Lá também coordeno o núcleo de estudos das espacialidades contemporâneas, né, desenvolvendo uma reflexão e também, de alguma maneira, pensando um pouco as relações entre arte, espacialidades, contemporaneidade e questões afins, né. Bom, eu tenho acompanhado com bastante interesse, né, as exposições aqui realizadas através da internet, e como a Ivana estava comentando, né, anteriormente, eu acho que a gente está formando aqui um grande mosaico, né, na verdade, e levantando, eu acho que inúmeras questões mais do que tentando responder, né? Eu acho que um dos objetivos aqui do simpósio é justamente levantar questões, levantar aspectos, para que, de alguma maneira, isso funcione como uma espécie de algum gatilho, né? E, ao pensar um pouco nessa exposição de hoje, né, e tentar, de alguma maneira, me ater a questão dessa temática da mesa de hoje, agenciamentos, eu resolvi pensar um pouco essa questão dos agenciamentos, mas me referindo um pouco mais especificamente à questão da periferia, né? Então, é um pouco essa tentativa que eu vou fazer aqui. Bom, em 2011, durante um seminário organizado aqui em São Paulo, chamado Estéticas da Periferia, o Harper Gock, recuperando uma colocação que ele havia feito em 1994, ele afirmou, e hoje essa afirmação se tornou famosa, virou até trecho da letra dos Racionais, MCs, né? Ele afirma: periferia é periferia em qualquer lugar, porque é uma essência única. Com essa colocação, o Gorky, ele, de alguma maneira, deslocava a carga semântica do termo periferia dos seus aspectos geográficos e urbanísticos, já que é possível, né, afirmar periferia em relação a uma centralidade ou a uma urbanidade perdidas ou presumidas, né, para as experiências vividas e compartilhadas. Com isso, uma outra territorialidade era afirmada, próxima daquela que Deleuze e Guattari conferiram, pois para estes, território é o espaço vivido. Abre aspas, o conjunto das representações, dos comportamentos, dos investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos e cognitivos. Não se trata, para esses autores, entretanto, da restrição da noção de território ao nível estritamente psicológico, já que o seu processo constitutivo pressupõe agenciamentos de fluxos sociais e materiais, o cofuncionamento de elementos heterogêneos cuidadosamente ajustados. Se a gente quiser continuar nesse universo do pós-estruturalismo francês, tais agenciamentos pressupõem a existência tanto de um sistema de vizinhanças entre os termos aí acionados, quanto de um regime de signos compartilhados, de uma formação discursiva, como afirmava o Foucault, capaz de constituir um regime de verdade e indicar o que pode ser dito de um determinado objeto em um determinado momento histórico. E é justamente essa noção, né, da formação de um território que, ao mesmo tempo, agencia formações discursivas e constrói regimes de verdade,
que me fez me aproximar, então, um pouco dessa discussão, né, de pensar a periferia, a Zona Leste, a partir dessas plataformas discursivas. Nesse sentido, eu acho que algumas questões foram colocadas nesse simpósio, né? Primeiro, quais são os agentes e as experiências aí constituídos? Quais são as territorialidades e desterritorialidades aí conformadas? Que sistemas de vizinhanças são possíveis? Quais formações discursivas constituem os regimes de verdade a partir dos quais a Zona Leste é pensada e é constituída? Em grande medida, cremos que as diversas exposições aqui realizadas contribuíram, se não para responder, pelo menos para melhor qualificar a heterogeneidade aí presente. Eu acho que os diversos aspectos acabaram tocando um pouco nessas questões e nos permitem pensar um pouco melhor essas vizinhanças, essas formações discursivas, essas territorialidades, etc. De modo que me caberia, nesse momento, chamar a atenção para um outro aspecto, né, dessas mesmas questões. A imagem do vórtice, a partir da qual a reflexão aqui reunida foi turbilhonada, se, por um lado, ela evidencia a dinamicidade e a heterogeneidade dos desejos e interesses aí presentes, né, na Zona Leste, por outro lado, ela sugere também a conformação de forças externas que recaem sobre determinada região, né? A ideia de uma força que vem e que, de alguma maneira, assola essa região. E, nesse caso, né, eu acho que a imagem do vórtice ela sintetiza essa miríade de interesses sobre a Zona Leste. E o que a gente está propondo hoje, como elemento formador de um novo sistema discursivo, é o movimento centrífugo da Zona Leste. Ou seja, é pensar um pouco, né, o protagonismo que vem da Zona Leste, ou, mais especificamente, da periferia, né? Esse protagonismo, né, ou esta voz da periferia, ela já foi, de alguma maneira, apontada pelo Danilo Miranda, quando, aqui, nesse simpósio, ele relatou a mobilização da população local pela nomeação de uma das unidades do SESC como Belenzinho. Ele chamava a atenção para isso, o quanto a população local se mobilizou, assumindo, né, a denominação local, o nome Belenzinho, para nominar essa unidade do SESC. Ou ainda, segundo Danilo Miranda, o trabalho que o Galópido faz ao retratar os moradores, né, as vozes presentes naquele bairro, nesse processo aí de construção dessa nova unidade do SESC. Ou seja, de alguma maneira, no meu entender, o Danilo Miranda apontava para a reivindicação de uma voz, né, que emana da própria periferia ou da própria Zona Leste. E a pergunta, então, que eu fiz foi justamente como essa autoestima foi construída, como esse protagonismo se tornou o lugar de onde a periferia é cada vez mais enunciada. Pegando a deixa do GOG, eu resolvi, então, tecer algumas considerações sobre a periferia em qualquer lugar. Ora, na primeira sessão desse simpósio, Regina Meyer chamou a atenção para o quanto os antigos termos a partir dos quais a periferia paulista se pensou não encontram mais o travejamento sociológico necessário. De lugar geográfico, referido a uma centralidade urbana, marcada num primeiro momento pelo signo da precariedade e marginalidade, da ausência do Estado, a presença crescente das políticas públicas e medidas assistencialistas voltadas para a população aí residente, do descaso do mercado à sua colonização predatória, as periferias paulistanas vêm se reconfigurando
conformando o que alguns pesquisadores vêm denominando de zona cinzenta ou zona de indeterminação, né? Quero lembrar que a Regina Média justamente colocava um pouco essa dificuldade, né, das antigas categorias darem conta das transformações recentes nessa própria periferia, né? Não que as condições de existência, resistência dessa população tenham sofrido melhoras significativas, ou que a segregação e desigualdades encontrem agora um melhor equacionamento. O que talvez aí se encontre em curso e que, no nosso ponto de vista, muda o regime de enunciação, é aquilo que uma pesquisadora como a Cibele Rizek vem chamando de nova gestão da pobreza. A conformação de novas e inauditas vizinhanças e porosidades, né? Queria também chamar a atenção para a fala da Marta Bogea, né, que justamente toca um pouco nessa questão dessas porosidades, né, desses fluxos que tornam um pouco as antigas categorias borradas ou cinzentas, né? Então, por exemplo, o empresariamento e políticas culturais ao lado da militarização dos territórios, trabalho criativo e associativismo aliados à intermitência e precariedade do trabalho, autoestima e vida nua, tudo isso permeado pelo orgulho de ser da periferia, né? Isso me chamava um pouco a atenção, né? Esses borramentos, essas indeterminações, não é que elas apontem para mudanças significativas, mas talvez para uma complexidade maior, para outras camadas que se sedimentam sobre esses territórios e que, de alguma maneira, complexificam um pouco mais esse ser da periferia, né? Ora, até bem pouco tempo, a cultura da periferia fora marcada pelos conteúdos sociais e estruturas urbanas ligadas ao processo de reprodução da classe trabalhadora, dentro de um modo de regulação chamado fordista, né? Donde, por um lado, uma certa predominância, né, ou dominância da natureza econômica de tal processo, e também pelo advento dos movimentos sociais urbanos que conformaram, em grande medida, essa imagem da periferia ou essa cultura da periferia, pelo menos numa certa época. Nesse sentido, né, esse conteúdo social e esses movimentos sociais urbanos conformavam uma experiência comum, né, vivências e carências sofridas pelos moradores dessa periferia, a ponto do sociólogo Eder Sader falar, né, ou apontar para o quanto essas vivências, né, de alguma maneira expressas nesses movimentos sociais, surgiam da periferia, né? Então, no meu ponto de vista, esse foi um dos primeiros momentos importante para a constituição de uma espécie de fala da periferia, né? Uma fala onde diversos agentes estavam aí acionados. Movimentos sociais e laborais, lideranças do novo sindicalismo, o discurso da academia ocupa um momento importante aí, principalmente as pesquisas do campo da antropologia, né, que se deslocavam um pouco de pesquisas um pouco mais tradicionais, preocupadas, por exemplo, em identificar conteúdos de classes, etc., e apontavam mais para os cotidianos, para os dia-a-dias. Mas também na conformação dessa voz da periferia, né, desse momento, a presença dos movimentos católicos, em especial das comunidades eclesiais de base, né? Quer dizer, falar a partir desses agentes era um momento importante para a conformação desse ser da periferia, né? Isso me parece fundamental chamar a atenção para isso, porque, por um lado, o que a gente observa a partir
da década de 80, do final da década de 80, foi uma mudança na própria ordem do trabalho, né? Todos nós sabemos da reconfiguração do mundo do trabalho, mas também eu acho que cabe apontar o reconhecimento de um certo limite desses movimentos sociais. Ou seja, esse engajamento, essa perspectiva de uma mudança nas estruturas sociais que até a década de 80 estava colocada, aos poucos começa a arrefecer, né? E justamente a questão que se coloca dos anos 90 é para onde esse ethos transformador, ou esse ethos revolucionário, presente nesse primeiro momento, para onde ele se dirigia, né? Ora, eu vou me referir a uma tese de doutorado recente, defendida esse ano, pelo Tiaraju de Andrea, intitulada A Formação dos Sujeitos Periféricos, Cultura e Política na Periferia de São Paulo. E o Tiaraju observa o seguinte, ele diz: o crescimento dos grupos culturais nos bairros populares, que na falta de um referencial oriundo de partidos políticos e de movimentos sociais, passaram a se agrupar ao redor dos núcleos centrados na produção artística como forma de sociabilidade. Nessa dinâmica histórica, o movimento artístico foi um dos que melhor catalisou as impossibilidades da política, passando a fazer política por meio da atividade artística, consolidando periferia como um modo compartilhado de estar no mundo, um posicionamento político e um discurso ressemantizador sobre o que venha a ser periferia. Fim da citação. Ora, o que o Tiaraju e alguns outros analistas apontam como uma das novidades, né, mais recentes é justamente esse deslocamento de um discurso oriundo dos movimentos sociais urbanos para o discurso da cultura e das artes, né? E, de fato, uma das principais novidades ou características dos tempos mais recentes é a proliferação de inúmeros movimentos culturais que atuam nas periferias, e mais do que atuar nas periferias, né, atuam e falam da periferia, de dentro. É esse falar de dentro que começa a interessar, inclusive, uma boa parte da academia. Eu queria apenas lembrar que a formação desse novo discurso e desse novo agente, ela, de alguma maneira, é antecedida também por uma certa gestão pública das administrações públicas sobre a própria periferia, né? Eu queria lembrar a gestão da Marilena Chauí na Secretaria Municipal de Cultura, no período de 89 a 92, que, ao propor a ideia de cidadania cultural, primeiro procurava ampliar a ideia de cultura, ultrapassando as formas instituídas, e, principalmente, lidar ou promover a ideia da cultura como direito, né? Essa ideia de uma cidadania cultural e do direito à cultura, ela não só politiza o debate acerca da cultura e a pasta, né, mas também propõe ações específicas junto às casas de cultura, bibliotecas públicas, etc., no sentido de incentivar a formação cultural, né? E me parece que esse é um legado importante para que esse protagonismo cultural chegue, né, ou avance da forma que avançou um pouco mais recentemente. Mas também vamos lembrar de outros movimentos, como a aprovação da Lei de Fomento ao Teatro, em 2002, resultante da grande mobilização da área, né, ao redor do movimento Arte contra a Barbárie, da aprovação em 2003 da Lei do Programa de Valorização das Iniciativas Culturais, o programa VAI, proposta, né, pelo vereador Nabil Bonduque, e um pouco depois o programa Fábrica da Cultura, do governo estadual, e mais recentemente
o programa Cultura Viva e seus pontos de cultura. Ou seja, começa a haver um interesse ou um despertar do interesse também das políticas públicas em relação a essas áreas, né? Na verdade, a gente poderia, inclusive, retroceder um pouco mais e falar, talvez, de um dos primeiros programas da prefeitura voltada para a periferia, na gestão do Fábio Magalhães, por exemplo. O que é certo, né, é que, a partir dessas iniciativas e da própria articulação dessa população, uma miríade de escritores, artistas plásticos, músicos, compositores, cineastas, coletivos, mediativistas, saraus, apresentação de cinema, vídeo, peças musicais, samba, rock, hip-hop, etc., são responsáveis por uma agenda cultural inexistente na maioria dos municípios brasileiros e dão voz a um sentido da periferia como produtora de cultura, né? Eu fiz uma pequena coleta pela internet, né, de algumas páginas desses movimentos culturais e das páginas que dão vazão a essa proliferação cultural da Zona Leste. Eu ia deixar passando automaticamente, mas só para a gente ter uma ideia, né, do quanto a zona, assim, eu estou falando da periferia em geral, mas aqui eu resolvi privilegiar um pouco os movimentos e os sites oriundos da Zona Leste, né? Cine Campinho, Botequim do Pelé, Sarau dos Mesquiteiros, primeiro festival de cinema da Zona Leste, né? Revolução Poética, Poetas do Negro, 5 Zonas, né, um movimento de grafite, etc. Tá? Também a questão do teatro. Eu havia programado, né, para que a gente assistisse um pequeno trecho de um documentário chamado Arte na Periferia, mas, por problemas técnicos, isso não é possível, mas depois a gente inclui na edição. E aí eu queria chamar a atenção para essas imagens, né? Primeiro, para uma certa necessidade, né, que também os mapeamentos oficiais precisam ter, né? Muitas vezes se fala da inexistência dos espaços culturais, dos espaços institucionais para a cultura nessas regiões, né? Ora, um campo de futebol, né, é um cinema, né? Um campo de futebol, um bar, né, ele não é simplesmente um bar, ele é um espaço cultural, né? Sei lá, uma quadra de um colégio se torna um equipamento cultural fundamental, né? Ou seja, essas periferias encontram, nas suas precariedades ou nas suas carências, né, os espaços necessários ou possíveis, né, para que essa produção possa ganhar voz, né, e ter sentido, né? Então, isso é uma coisa importante a gente perceber, o quanto existem diversos espaços, né, onde essa produção é possível e ganha voz. Também chama a atenção os vários blogs, né, existentes no sentido da divulgação dessa grande produção cultural, né? O que, por outro lado, está diretamente ligado a toda uma possibilidade aberta por essas novas tecnologias, né? Não se trata, evidentemente, de uma democratização dessas novas tecnologias, no sentido, né, mais amplo da palavra, mas de outras camadas e de outras possibilidades surgidas, né, a partir dessas novas possibilidades. Bom, como o tempo está indo embora, o que eu queria chamar a atenção é para uma certa ambiguidade também presente nesse processo, né? Ou seja, se a periferia produz cultura,
né, se esse ser da periferia agora passa a ser visto não simplesmente como o portador, né, de precariedades, de violências, etc., mas também como um produtor cultural, é preciso também que a gente perceba que esse termo periferia está sofrendo uma disputa, né? Ou seja, o quanto o ser da periferia se tornou e se torna cada vez mais uma marca, um produto disputado pelos grandes interesses do capital, né? Nesse sentido, me parece sintomático que, já na década de 90, o negócio da cultura tenha se tornado cada vez mais interessante ao próprio capital, né? Quero lembrar que é dessa época a origem do termo indústria criativa ou economia criativa, né, pelos governos, inicialmente na Austrália e depois pelo governo do Tony Blair, que apontava a cultura ou o setor cultural como o grande responsável por uma espécie de revitalização de uma economia em processo de falência, né? E o quanto, a partir de então, o discurso em torno do potencial econômico da cultura se difunde, né, e acaba atraindo as grandes, principalmente os países periféricos, agora esses periféricos em relação à centralidade econômica. Aqui no Brasil, esse discurso demora um pouco mais, né, e ele ganha ênfase a partir da gestão do ministro Gil e Juca de Oliveira, mas principalmente começa a virar política pública a partir do governo Dilma e com a gestão da Ana de Holanda, né, que cria uma Secretaria da Economia Criativa. E a ideia, então, é que a criatividade e a cultura se tornem estratégicas do ponto de vista da economia, né, capaz de movimentar uma parcela significativa dos PIBs nacionais e internacionais. Nesse sentido, quando a criatividade se torna um elemento central para a economia, parece óbvio, né, o quanto esse celeiro de criatividade e de cultura, a Zona Leste, se torne um elemento de disputa para a própria economia do mainstream, né? E, nesse sentido, então, a periferia passa a se tornar uma espécie de marca que agrega valor, né? E, portanto, programas específicos ou canais de televisões que nunca prestaram muita atenção a esse fenômeno, o quanto eles agora passam a disputar nos seus horários nobres esse termo, né? Só para terminar, isso me parece que traz toda uma outra complexidade para esses movimentos, né, que tentam, de alguma maneira, resistir também a esse processo de colonização e repensar dessa forma o que é ser da periferia. Obrigado.